Oi, pessoal do YouTube, boa tarde, tudo bem? É a Mayara de novo. Seguinte, eu ia pensar, hoje eu tô até me sentindo um pouco melhor, resolvi ficar mais maquiadinha, passei um perfume bom, dos meus preferidos, que eu gosto, que é de baunilha, pra fazer esse vídeo e contar um pouquinho das minhas experiências pessoais com vocês. Então, eu só tenho que ficar esperta com o tempo aqui, porque é curto na plataforma do YouTube. Às vezes, a gente, quando é mais pré-adolescente, não tem muito essa percepção de si mesma, sabe, bem trabalhada. E o que acontece? Eu fui uma pessoa muito insegura na minha adolescência, na minha infância, na minha pré-adolescência de maneira geral. Então, toda essa coisa de Dia dos Namorados, Natal, sabe, sempre vendo as minhas amiguinhas com namoradinho na escola, essa coisa toda me baqueava um pouco, sabe, me deixava um pouco tristecida. Eu não vou mentir, eu nunca achei que eu ia encontrar uma pessoa legal um dia que conseguisse aceitar e entender a minha situação realmente, né? Então, acho que a maioria das pessoas, de uma forma natural, acho que mais as mulheres, de uma maneira geral, passam bastante por isso, né? A gente nunca acha que vai encontrar alguém, uma pessoa legal, tanto quanto a outra, talvez já tenha sido pra gente, né? E às vezes a gente se apaixona e depois de um certo tempo fica muito se comparando com outras pessoas, né? Ou não se achando tão bonita, tão inteligente, tão com boas qualidades do que as outras nesse sentido. Né? E aí o que acontece? Eu fui, eu fui apaixonada por um bom tempo por uma pessoa que eu gostava muito na minha época de escola. Né? Isso nunca me aconteceu. E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, sabe? Nossa, essa pessoa me aceitou, essa pessoa me entende. Eu não tinha isso bem trabalhado. Essa percepção das coisas né, de autonomia, da gente também enxergar as nossas próprias qualidades, a nossa própria beleza, entender que as pessoas são diferentes sim umas das outras, que isso não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Quando a gente tá muito eufórico, muito apaixonado, até grandes psicólogos, cientistas falam que a gente fica um pouco cego se a gente não consegue trabalhar, discernir um pouco essas questões emocionais dentro da gente, porque existem tantos crimes passionais, tantas coisas difíceis hoje em dia, que a pessoa que fica apaixonada, às vezes até demais por uma outra pessoa, e a outra pessoa não corresponde àquilo, é como se gerasse uma busca desenfreada na cabeça dela por alguma coisa que ela está procurando, mas não sabe direito o que é, e que só outra pessoa tem. Então, eu vim falar um pouquinho disso com vocês, sobre como é importante a gente, sabe, ficar calmo, respirar fundo. Você que é pré-adolescente, que é pai, que é mãe, que tem um filho adolescente que está passando por essa fase, que está se descobrindo, que está se aceitando, que talvez tenha levado o primeiro pé na bunda ou coisa parecida. Entenda, isso vai passar, né? Foi uma coisa meio complicada, meio difícil também que eu coloquei na minha cabeça, isso vai passar, né? Você pode não estar percebendo isso agora, pode ser loucura que eu tô falando, mas vai passar, fica calmo. Tem muitas pessoas ainda assim por aí no mundo, né, que querem te conhecer, que querem te adorar, que querem te aceitar também. E se você se sente às vezes um monstro, um ET, ou a última bolacha do pacote sobrando sempre o ano inteiro, fique tranquila, tranquila, saiba que você não está sozinho. Tem bilhões de pessoas que se sentem às vezes assim da mesma forma, né? Ou estando num relacionamento, ou não estando com outras pessoas, né? Então, por que que eu falo isso? Porque quando a gente é mais pré-adolescente, adolescente, a gente passa por um turbilhão de emoções e fica tudo aquilo misturado naquela imensa bola de neve. E leva um certo tempinho pra gente aceitar, né? Pra gente entender, agir como adulto, realmente, propriamente dito. Mas eu fico feliz por você, que você tem se apaixonado. Isso significa que você tem um bom coração, que você é uma pessoa enorme, que tem muita coisa bonita e boa que realmente importa para dar para você mesmo e para o mundo inteiro e para as outras pessoas que te cercam também. A gente tem que entender que muitas vezes tem pessoas com o coração muito duro, né, que são muito severas, muito cruéis em certos pontos, que nem mesmo elas se apaixonam, elas não são nem capazes de perceber isso. Então, olha que conquista eu e você estamos fazendo, acho que agora. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar realmente nesse sentido. Então, eu até fiz essa maquiagem porque eu tô um pouco mais alegre, um pouco mais
respirando fundo, sabe aquela coisa mais zen, né? Eu não tô tanto em volta naquele turbilhão como eu costumava estar antigamente, daqui uns um tempinho já atrás. Então, é isso. A gente tem que entender que se apaixonar não é um bicho de sete cabeças, mas a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Se a gente ficar muito imerso, muito naquilo o tempo inteiro, a gente não consegue olhar para as situações, às vezes, do lado de fora e perceber o quanto isso é importante também, né? A gente tem que entender que, às vezes, receber um não faz parte da vida, né? E é importante a gente saber lidar com isso, ter mais autocontrole, mais equilíbrio. Tipo, se uma pessoa não te quer, não é porque ela não gosta de você ou ela não deseja o bem para você, não é isso. É porque talvez esteja na hora na cabeça dela fechar certos ciclos na vida dela que não fazem mais sentido para ela, e a gente tem que aprender a respeitar isso também. Então, é um grande passo, né? Se você consegue reconhecer e perceber isso, já é uma grande coisa. Tem muitas pessoas por aí mundo afora que não sabem nem lidar com as suas próprias emoções, com os seus próprios sentimentos. Então, tá, não é uma coisa estranha, não é como se você fosse um alienígena, um ET, por sentir tal coisa, é normal, faz parte. Mas assim, e eu também estou aprendendo a fechar certos ciclos na minha vida. Ah, isso vale a pena? Que legal. Ah, isso não vale a pena de eu pensar, então não vou pensar mais e não vou alimentar mais, entende? Porque às vezes assim, quando a gente passa por um relacionamento e a gente sabe que essa coisa é concreta, que essa coisa é real, tudo bem. Agora ficar inventando ou pensando coisas que não existem, aí é outro ponto importante. Por isso que eu falo que é um pouquinho complicada essa questão da gente se apaixonar e não saber entender, não saber discernir os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente sabe que amar uma pessoa é importante, mas também é importante a gente amar e perceber a si mesmo, né? Se eu quero bem para mim, por que eu vou desejar alguma coisa ruim para o outro, contra o outro? Então, você entende isso? Foram, tipo assim, não foi pouquinho não, tá? Foram anos de terapia. Então a gente tem que entender que existem pessoas más, que existem pessoas cruéis, sim, né? E que às vezes é importante a gente trabalhar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente parte para um relacionamento achando que vai se curar, né? Estando com a outra pessoa, daquilo que muitas vezes não é uma situação muito legal, não são boas experiências pra gente. Então, por isso que eu falo que é importante a gente, às vezes, dar esse tempo, viajar sozinho, passear sozinho, fazer boas leituras mais sozinho, procurar conversar, interagir com outras pessoas que têm a mesma idade sozinho. Por quê? Porque quando a gente aprende a se fazer companhia, a gente não se torna tão dependente emocional do outro, entendeu? Uma coisa é a gente partilhar coisas boas com uma pessoa, mas outra coisa é a gente, sem querer cego, ficar girando em torno dela, muitas vezes não sabe nem o que a pessoa sente de verdade. E aí que é o mais perigoso nisso tudo pra mim. Então, com essa outra pessoa, uma coisa muito boa que eu consegui perceber de uns tempos pra cá foi isso, que sim, é bom eu me apaixonar, é bom ter essa descarga de emoção, de adrenalina, de sentir coisas boas, mas é muito melhor eu estar com o pé no chão ainda nesse sentido, né? Saber o que eu posso partilhar e dividir de bom com ela, mas ao mesmo tempo saber os limites dessa pessoa e respeitá-la também. Se ela não quiser ficar mais comigo, sei lá, ou alguma outra mudança, aconteceu, enfim, no fim das contas, desse sentido. E uma outra coisa que acho que seria legal de eu procurar trabalhar com você agora, isso tudo nunca me ensinaram, tá? Foi o que eu aprendi. Eu fico um pouco preocupada com essas blogueirinhas, com essas pessoas que aparecem muito no Instagram, no TikTok, ensinando, dando uma de coach sobre relacionamento, porque, gente, a gente tem que entender que os pré-adolescentes, que os adolescentes, assim como nós que já estivemos nisso, estão numa fase. Então não adianta a gente dar uma enxurrada de assunto para uma pessoa que muitas vezes está se descobrindo, está se percebendo agora, entendeu? O nosso parecer não vai ser o parecer dessa pessoa. Então eu fico um pouquinho preocupada com isso desde já. A gente tem que entender, tem que ter paciência, né? Não procurar privar as pessoas dessas descobertas, dos seus momentos de oportunidade, eu não estou falando isso.
Mas é importante a gente discernir, entendeu? Uma coisa da outra. O que vale a pena, o que não vale nessas determinadas situações. Por que eu falo isso? Porque às vezes quando a gente tá muito sem querer, apaixonada demais e fica pensando 24 horas por dia, porque se a pessoa come, que se a pessoa não come, não desgruda do telefone, vai checar toda hora no Facebook, na internet, para ver se a pessoa tá lá, se a pessoa não tá, se a pessoa saiu, se a pessoa vai voltar. O que acontece? A gente se, no bom sentido, tá? Não tô falando isso pra maltratar a família ninguém, mas a gente se diminui muito. A gente pouco se enxerga muito. E aí que é o mais perigoso de uma paixão desenfreada, de uma coisa muito passional, muito intensa, sabe aquela coisa de novela? Aí eu não vivo sem a pessoa, eu não como sem a pessoa, eu não consigo dormir sem a pessoa. Não, a gente tem que entender que a gente é a gente e a outra pessoa é a outra pessoa, entendeu? Então, por isso que eu falo, tem um pouquinho mais de calma, tá? Com as pessoas que estão começando a se descobrir que tem uma primeira paixonite agora, entendeu? É normal, tá? Faz parte da vida de todo mundo. Mas a gente também não pode, entendeu? Mergulhar uma pessoa numa enxurrada de assuntos sem ela saber o que é ou não direito nisso. Tá bom? Beijo. Deus. Tchau.